Queridos, quarta-feira passada nós falamos sobre uma série de reflexões que nós vamos caminhar aí, serão 8 quartas-feiras, falando sobre aliviando a bagagem. Alguém lembra qual foi o tema da semana passada? Qual foi a bagagem que nós tivemos que aliviar? É isso aí, mas tem um tema, essa mala tem um nome, alguém lembra? Autoconfiança, alguém falou aí, muito bem, exatamente. A mala da autoconfiança, né? Quando algumas pessoas, ela tem a tendência de dizer o seguinte: eu sei, eu faço e eu não preciso de ninguém. Alguns vão até dizer que não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de Deus, não precisa de nada. Então nós falamos que isso é uma bagagem da autossuficiência, e nós abordamos o tema baseado no Salmo 23, essa série de mensagens de estudo bíblico vai seguir o Salmo 23. A autoconfiança, ela é positiva quando ela vem limitada, da seguinte forma: eu posso, mas em Deus que me fortalece, e nunca eu posso porque eu sei, eu faço, eu aconteço. Então isso é uma bagagem ruim na vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que tem esse tipo de sentimento, que não precisa de ninguém e não precisa de ajuda, ela vai viver geralmente sozinha, ela vai viver isolada e ela vai ser uma pessoa enferma, porque o homem foi feito para estar em grupo, né, em sociedade. Nós somos, a própria família é uma célula da sociedade, ninguém vive sozinho, ok? Então você pode até viver, mas vai chegar um momento que você vai precisar pelo menos de um médico para fazer uma cirurgia em você, vai precisar de um médico para poder te receitar um remédio. Essa história de não preciso de ninguém é algo muito estranho à palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a segunda bagagem que nós temos que aliviar nessa viagem que é a nossa vida, né? Essa vida aqui na terra, nós temos uma bagagem que a gente precisa aliviar. Vamos lá. Eu só queria ver aqui o pessoal do som, não está... Ou é pilha. Está vendo como é que quem sabe faz ao vivo? Pode, né? Tá bom, então vamos caminhar. Salmo 23, irmãos, esperar eles ligarem lá em cima. Todo mundo no Salmo 23 aí. Vamos. Salmo de número 23. Todo mundo encontrou aí? Vamos fazer uma leitura alternada para participar? Vou ler os ímpares, os irmãos os pares. Diz assim, eu acredito que esse salmo é o mais lido e o mais conhecido, né, no mundo, porque é um salmo que é maravilhoso ele. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todos. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda das justiças por amor do seu nome. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Muito bem, bagagem da vida. Davi está trazendo uma revelação da parte de Deus, e ele usa um animal, né? Nós falamos aqui quarta-feira passada, a ovelha. A ovelha é o animal mais bobo que você possa imaginar. A ovelha não tem garra, a ovelha não caça, a ovelha é totalmente dependente do pastor que cuida dela. A ovelha chega ao ponto que quando ela se suja, ou quando ela entra em algum local com carrapicho, é o pastor que tem que ir lá cuidar dela. O gato se limpa, o cachorro se vira, o passarinho toma banho na gaiola lá no potinho com água, mas a ovelha é totalmente dependente. Se ele se suja ou se machuca, ele precisa completamente do pastor. E Davi vai usar a ilustração que o Senhor é meu pastor e nada terei falta. Ele vai dizer, ele vai se comparar a um pastor, e nós falamos quarta-feira passada que dificilmente um time de futebol ou algum time, alguém vai usar uma ovelha como mascote.
Você vai ver a águia, você vai observar o touro, você vai observar até o urubu, mas ovelha dificilmente você vai encontrar ou algum mascote de algum time, porque ele é totalmente dependente, ele é totalmente sensível, apesar que a ovelha às vezes dá umas cabeçadas, né? Às vezes ele cisma de dar umas cabeçadas, mas não é igual o bode é muito mais perigoso. Então, o Davi vai dizer que ele se compara ao pastor de ovelha, porque a visão do cristão, nossa, é que somos totalmente dependentes do Deus que nós servimos. Por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha poder financeiro, por mais que você seja um intelectual, muitos diplomas na parede, um empresário, não importa. Tudo isso, para Deus, é como nada. E a nossa vida é completamente dependente de Deus. Então, na bagagem da vida, algumas coisas nós precisamos tirar. Está aí o Salmo 23, o texto que nós já adiantamos, e nós falamos semana passada sobre a autoconfiança, o perigo na vida do cristão da autoconfiança. Olha aí, é um gatinho e está achando que é um leão, né? E tem muita gente que é assim, ele acha que está diante de um problema, ele não para pensar, não analisa, não vê as consequências, e ele acha que ele pode tudo, mas na verdade nós só podemos alguma coisa se Deus estiver nos sustentando, ok? E nós temos que ter, não uma autoconfiança, mas uma confiança do alto. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá força, é Deus que nos fortalece, e essa é a visão. Olha a autoconfiança aí, ó. Uma ovelhinha do lado de quem? De um leão, meu irmão. Isso é autoconfiança. Está quietinho ali, sem medo de ser devorado. Tá ok? Mas eu quero falar hoje sobre descontentamento. Descontentamento é insatisfação, né? É ansiedade, é angústia, que muitas pessoas carregam nessa bagagem durante a vida. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês: qual é a maior prisão nos nossos tempos de hoje? Eu estou falando prisão de sentimento. Qual é a doença ou a enfermidade que mais tem assolado as pessoas hoje? Depressão, tem mais alguns. Ansiedade. A depressão, gente, pensa uma coisa, a depressão, ela é uma prisão da alma por coisas que aconteceram. Geralmente são sentimentos, ressentimentos, mágoas, palavras, situações que aconteceram, e a pessoa cai numa tristeza profunda. É uma prisão do passado. A ansiedade é uma prisão do futuro. O que é ansiedade? É sofrer antes da coisa acontecer. É aquele tipo de pessoa que vai no médico, não sabe ainda o resultado, não sabe o que o médico vai passar ou o que resultado vai dar, ele já está sofrendo por antecedência, ele está com medo, ele não quer ver o resultado, ele não quer ir, ele não quer se tratar. Então, são duas prisões. A depressão são as situações do passado, o indivíduo está preso no passado, e a ansiedade, ele está preso ao futuro. A empresa tem uma listagem de demissão, ele pode ser demitido a qualquer hora. Todo dia é um sofrimento, todo dia é uma angústia, todo dia é algo que o faz sofrer, porque a coisa não aconteceu, mas só em pensar que pode acontecer, ele já está tendo dor de cabeça, dor de barriga, pressão sobe, não consegue dormir, né? Então essas coisas é exatamente as prisões do tempo de hoje. Mas existe uma prisão maior, é o querer, poder, dinheiro, bens materiais. Hoje existe uma prisão do consumismo. As pessoas querem ter condições, querem ter coisas muitas vezes que não há nenhuma necessidade de ter, mas desejam porque o outro tem, porque a televisão anunciou, e aí nós vemos algumas situações que nos chamam a atenção, né? Pessoas que às vezes não têm nenhuma condição financeira, mas gasta tudo que tem em um carro. Às vezes têm dificuldade financeira, mas compram o melhor celular, mesmo que o celular vá andar sem crédito, ninguém vai ligar para ele, mas ele quer ter o melhor celular, ele quer passear com o celular, ele não precisa do celular, mas ele quer ter porque todo mundo tem. Então o querer hoje é uma prisão, tem levado pessoas por causa da ansiedade, né, de querer alguma coisa, ao sofrimento da alma, e muitas vezes o sofrimento principal, que é o sofrimento financeiro. Então vamos dar uma olhadinha aí nessa listagem que eu coloquei para os irmãos. Vamos pensar
seguinte ponto. A prisão do querer. O que passamos a acreditar é que, quando tiver um, serão felizes, confiantes, certos que, o dia em que alcançar este um, serão realizados. Serão felizes da prisão do querer. O que a gente quer dizer com essa passagem aí? É o outro, acho que eu pulei aqui. É exatamente do querer. O que acontece? Algumas pessoas, elas estão vivendo, irmãos, com uma bagagem tão pesada que elas acham que a felicidade é movida pelas coisas que possuem. Se eu tiver um carro, eu serei feliz. Se eu tiver aquele emprego desejado, eu serei feliz. Se eu alcançar uma nova casa, eu vou alcançar o auge da minha felicidade. E as pessoas estão nessa prisão do querer, porque elas entendem que o ter é o que vai trazer o preenchimento para o vazio da sua alma, né? Até uma nova esposa, um novo esposo, vai dizer o seguinte: não, no dia que eu conseguir um novo esposo, a minha vida vai ser uma maravilha. Se engana, porque os problemas de casamento só mudam de nome. Todos serão os mesmos, terão discussões, terão problemas, terão dificuldade, e acha que às vezes mudar o parceiro vai trazer solução, e essa não é o que nós encontramos por aí. Querem apenas uma coisa para ser feliz. Precisam de alguma coisa para tapar o buraco do coração, da alma, porque estão completamente vazios. E aí, passa isso aí, quando tiver um, serão felizes, confiantes, certo de que um dia, quando alcançar esse tal do um, que eles tanto desejam, eles vão então ser felizes. Mas isso é uma prisão, porque a pessoa acaba vivendo numa roda viva, e é isso que nós encontramos, irmãos, na sociedade. Há pessoas muito bem financeiramente, tem coisas que eu e você nunca vamos ter. Passearam, viajaram para lugares que nós nunca iremos botar o pé. E a verdade é o seguinte: estão vazios. Muitos até buscando suicídio, procurando nas drogas aliviar o sofrimento da sua alma, porque acham que o ter, né, o poder de ter, de consumir, vai trazer a verdadeira felicidade. Isso é uma prisão. Agora, é uma prisão da alma. Agora, existe a prisão também real, né? Tem uma turma que está preso lá no... Como é que é o nome do presídio? Bangu, porque foram atrás do querer, né? De ter, de querer mais, de corrupção, estão realmente presos, porque é insaciável, né? O novo emprego, e aí o que acontece? Né? O novo emprego fica velho, o cheiro do carro novo acaba, a casa nova começa a ter defeito, tem que consertar, a nova esposa ou o novo esposo já não é tão bom assim, porque os problemas começam a acontecer, não é isso? E aí nós vamos ver a prisão do querer. Quem pode ler isso aí para mim? Vamos ler todos juntos? A expectativa... A prisão do querer, aquilo acaba e aí é igual criança, quer o brinquedo, papai dá, ele brinca 2, 3 dias, depois não tem mais graça, ele quer outro, né? Porque o ser humano ele é insaciável. Então a pergunta é: qual é o caminho da felicidade? Né? Onde ele fica? Para onde nós vamos com essa felicidade? Descontentamento. E aí nós vamos refletir um pouco sobre a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, essa questão de querer, nós estamos deixando de lado aquilo, ou um sentimento de gratidão de tudo que Deus nos dá. Nós acabamos por querer mais, esquecendo do que Deus nos dá hoje, da provisão de hoje, e perdemos então o coração grato, e aí vamos viver o segredo da insatisfação. Como tem gente insatisfeita, tem casa, tem comida, tem emprego, mas nunca está bom, sempre quer mais, precisa de mais para poder saciar a sua necessidade. E aí o cristão vive o tempo todo insatisfeito, ele é um mal-humorado, ele chega na igreja mal-humorado, você vai falar com ele: o que foi? Não, porque lá o emprego, e não sei o que, o patrão, e não sei o que, meu salário não aumenta, mas graças a Deus ele ainda está empregado. Há milhões de brasileiros, 14 milhões, se eu não me engano, desempregados. E o nosso coração endurece e nós deixamos de ser gratos, porque o nosso desejo de ter mais, de consumir mais, de possuir mais, nos leva à insatisfação. Nunca está bom, sempre está ruim.
a reclamação faz parte do café da manhã, do almoço e da janta dos cristãos. Acorda reclamando, dorme reclamando, levanta, vai trabalhando reclamando, volta para casa reclamando, está no culto, está reclamando, e nós temos um sentimento de insatisfação. Por quê? Porque existe a roda viva do querer. Sempre queremos mais e queremos mais. Vamos ler? Exatamente, o segredo é ser feliz com o que você tem e não ser feliz a partir daquilo que você ainda não conseguiu. E aí vem o texto muito importante que nós lemos no começo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a satisfação de Davi como dependente de Deus, como alguém que se compara a uma ovelha. Ele não tem necessidade de nada. Não é que Deus está como um garçom, você estala o dedo, ele vem te servir, não. É porque ele entende que mesmo ele não tendo o que ele deseja, o que ele tem é suficiente. A visão de Davi não é uma visão de um Deus que vem com uma bandeja na mão fazer o que a gente quer, ou deseja, você bota lá, eu quero meus 10 pedidos, ou é como um Deus que é numa lâmpada mágica, né? Lâmpada, de Aladim, é isso? Que você esfrega, aí o gênio aparece, faça 3 pedidos, você faz o pedido, ele te dá na hora e ele volta para a garrafa. Muitas vezes tem cristão pensando assim, né? Nós temos que entender, irmãos, que Deus não está para fazer aquilo que a gente quer, não. Ele faz segundo a vontade dEle, o desejo dEle. É Ele que domina o universo, não somos nós. Quem comanda o universo é Ele, quem comanda a nossa vida é Ele. É claro que a Bíblia diz que o que Deus tem para nós é bom, ok? Mas a visão de um Deus servidor, que está para esfregar a lâmpada, Ele vem e atende nosso pedido, tem deixado muita gente frustrada, porque ele vive uma insatisfação e acha que Deus é o Deus que ele é empregado dele. Então eu oro, ele tem que me atender. Eu boto Deus na parede, ele faz o que eu quero. E o que é isso? Isso não é cristianismo. Isso não é o evangelho que Jesus nos ensinou. Então, nós temos que ter, irmãos, sempre buscar o melhor, sempre procurar o melhor, orar para que Deus nos dê o melhor. Ele vai nos dar o melhor, mas não esquecendo de ter um coração grato. Coração grato, de obrigado, Deus, por essa casa que eu tenho. Obrigado pelo carro que eu tenho. Está quebrando 3 vezes no dia, mas obrigado. Foi o Senhor que me deu. Ele vai me dar o melhor, mas não ter um coração ingrato, insatisfeito, insaciável. Bom, vamos lá. Davi encontrou alimento no maior celeiro que podemos conhecer, o próprio Deus. Sabia que o que ele tinha em Deus era muito maior do que o que ele poderia alcançar na vida. O sentimento de Davi era um sentimento de gratidão, porque ele não era o alimento, não era a riqueza, não era o poder, ele era um rei. Ele era um rei, tinha tudo. Mas a verdade, Davi, ele tem a satisfação de saber que Deus é o Deus que dava a ele tudo que ele precisava. Ou seja, estar em Deus já era suficiente. Não era a riqueza, não era o trono. Era simplesmente ter Deus com ele como pastor. E é exatamente isso, irmãos, algo que a gente tem que pensar. Por que o pastor, o Salmo vai dizer mais à frente, olha só, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. A visão do pastor não é aquele que faz assim, ó, tipo lobo, né? O que você faz com o lobo? Geralmente quem cuida de lobo, ele solta o lobo, vai lá, pega lá a galinha, bota para caçar. A ovelha, ela é dependente, o pastor vai na frente, é ele que me guia. Veja só a dependência de Davi, não era a ovelha na frente e tomando decisões, não, era o pastor guiando a ovelha, é ele que me guia, né, e me faz descansar em pastos verdejantes. Então a nossa vida, irmãos, tem que ser essa dependência de Deus. Existe uma mala que você precisa largar, você está carregando na sua vida, existe uma mala pesada que está dificultando a sua caminhada. É essa visão de ansiedade e descontentamento. Porque vou te falar uma coisa, ficar do lado de gente que reclama o dia todo, adoece a gente.
Quem já passou por essa experiência aí, de estar com gente que reclama o dia todo? Eu já trabalhei com gente assim. Eu chegava no trabalho, eu já estava reclamando, mas não era do trabalho, não. Antes, né, de eu estar no pastorado. Eu já ia para a empresa me sentindo mal, porque eu teria que passar as horas do trabalho do lado de uma pessoa que reclama de tudo, de todos. Nada está bom, nada está dando certo. E aquilo vai contagiando você com tanta coisa negativa, que você acaba, se você não vigiar, você começa a pensar o que ela pensa. Você começa a ver coisa que você nunca viu. Pô, mas eu nunca tinha pensado desse jeito. Aí quando você vai ver, você está transformando numa pessoa ruim. Porque o descontentamento, irmãos, é uma maldição na vida de muita gente. Quem aguenta o marido reclamando o dia todo? Quem aguenta uma mulher reclamando o dia todo? Chega em casa do trabalho cansado, paga as contas, paga tudo, chega em casa porque isso está ruim, porque isso está ruim, porque isso está ruim, porque deu ruim isso, porque a criança fez isso, porque queimou aquilo lá. Ninguém aguenta isso. E descontentamento é algo que adoece. É a mesma coisa, o irmão vem para agora, vamos botar na conta da igreja agora. O irmão vem para a igreja, passa no portão, já está reclamando. Isso não acontece aqui. Não acontece aqui, isso acontece em outras igrejas. Está reclamando, reclama da bateria, reclama do som, reclama da música, reclama do coral, reclama do pastor, reclama da iluminação, reclama do bolinho que foi feito na cantina. O camarada sai do culto à noite para adorar a Deus. Ele vai para casa só com coisa ruim. É o descontentamento. Porque a música está assim, a música está assado, que o pastor não sei o quê, que o pastor não sei o que lá, porque o coral levou meia hora para subir, depois levou meia hora para descer. Porque o som não funcionou, porque não sei o quê, a luz não acendeu. E aí, meu irmão, a gente vai pecando contra todos, contra Deus, a gente vai criando um ambiente ruim. Imagina um visitante do lado de um camarada desse, ou de uma irmã dessa, Jesus na causa. O camarada vem para a igreja cheio de problema da vida, chega aqui para receber uma palavra de Deus abençoado. O abençoado do crente que está lá, ele em vez de agradecer a vida que ele tem, o Deus que ele tem, a salvação que ele tem, a bênção que Deus deu durante o dia, ele está preocupado com outras coisas. Aí Davi vai dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Pode faltar, pode cair telhado, pode ter dificuldade, pode o pneu furar, pode o patrão me mandar embora, eu sei o que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Pode a doença chegar, pode o desemprego chegar, pode os problemas acontecerem, eu sei estar satisfeito com as coisas que Deus faz. E aí nós caminhamos então mais um pouquinho. Você já imaginou isso? O que você tem em Deus é muito maior do que o que você pode alcançar na sua vida cotidiana. Gostaria que imaginasse agora, no seu carro, na sua casa, com seus bens, joias e valores, e tudo o que você tem. Quero nesta noite te dizer que de um grande segredo. Quem pode ler para mim? Aí vem uma realidade. Você pode querer, mas na verdade, tudo que você tem não é seu, é de Deus, porque é Ele que nos sustenta e nos dá força para conquistar. Quando nós temos essa visão de que eu não tenho nada nessa vida, e se você encontrar alguém que já levou alguma coisa, você me fala, porque pelas últimas notícias, a aliança e dente de ouro fica aqui. Porque pelas últimas notícias, parece que na hora que prepara o corpo, eles arrancam, tira a aliança e os dentes vai junto. Nem isso, desce para a cova. Então, tem gente que fica bens, porque eu quero bens, briga com todo mundo, está insatisfeito com tudo, porque é insaciável, quer mais, mas na verdade, tudo que você tem não é seu, é de Deus. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não vai buscar o melhor, você tem que buscar o melhor sim, mas é também ser grato pelo que você já tem. Você pode buscar o melhor, e deve, mas agradece pelo menos o que você tem, seja grato a Deus. Agradece pela igreja que você tem, agradece pela casa que você tem, pela esposa que você tem, pelo marido. De repente ele traz um monte de problema dentro de casa, mas ele é seu esposo, é o pai de seus filhos.
é o que cuidou e sustenta você até hoje, ou vocês estão lá dividindo junto a casa, é o seu esposo, é a sua esposa, e esse coração ingrato, descontente, não tem como saciar, mas não esquecendo, os seus bens não são seus. Esse aí, Rockefeller, John Rockefeller é um homem mais rico do mundo, a família Rockefeller é a família que comanda aí a questão econômica. Ele fala o seguinte: quando John Rockefeller morreu, um dos homens mais ricos da história tinha falecido, perguntaram ao seu contador, quanto ele deixou? O contador respondeu, ele deixou tudo. Por que ele deixou tudo? Porque ele não levou nada. Quanto ele deixou? Ele deixou tudo. Depois que parte dessa vida aqui, você não leva nada. Então ele era o mais rico, o mais poderoso, e ficou aonde? Ficou aqui, com a família. Olha o que diz Eclesiastes. Essa letrinha está muito bom, não, né? Eu vou ter que mudar essa letrinha aí está até me dificultando, até na minha vista aqui. Mas eu sou grato a Deus pela letrinha. Eclesiastes 5,15 diz o seguinte: e como entramos nesse mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentamos pegar o vento, e o que é que ganhamos com isso? Que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Essa é a nova versão, linguagem de hoje, da Bíblia. Está lá em Eclesiastes capítulo 5, de 15 a 17. Lucas, tende cuidado em guardar-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Deus não nos conhece como? Aí vem a pergunta. Como Deus te vê? Ele te vê como o camarada que tem um terno elegante? A mulher com a casa bonita? Deus te vê desse jeito? Ou com um irmão de carro novo? Não. Deus conhece, é o nosso coração, e Deus não nos vê como o homem vê, tá? A Bíblia vai falar isso. 1 Samuel 16, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque a rejeiteis, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quem pode ler? Vamos ler todos juntos? Isso é bíblico. Filipenses capítulo 4, 11 e 13. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda ou qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei honrado, e de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como da fome, assim da abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente com toda ou qualquer situação. Essa é uma palavra bíblica para nós. Aprender a viver contente não é estar acomodado. Não é porque o telhado está vazando que você está contente que o telhado está vazando e você vai passar 3, 4, 5 meses sentado no sofá com a goteira na sua cabeça. Não é isso. Estar contente com qualquer situação é que diante da luta você pode confiar que Deus vai te dar força para vencer. Você pode estar desempregado hoje, mas Deus vai te dar força para encontrar o emprego que você deseja. Então eu estou na situação, mas eu não estou conformado com ela. O que o texto quer dizer é aprender a viver contente com qualquer situação, ou seja, mesmo na luta você tem que estar agradecendo a Deus, porque Ele está contigo na luta, na doença, na enfermidade, no desemprego. Então essa visão não é uma visão de comodismo, de estar acomodado. O texto não está dizendo isso, fica acomodado com qualquer situação. Ele está dizendo ficar contente, ficar grato a Deus. Porque de todas as coisas, por mais que você esteja no buraco, Deus ainda te dá força para sair dela. Ok? Então vamos lá, vamos caminhar já para fechar. Há um hino que a gente canta muito, né? Está aí, ó. Acabou passando aqui. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus
já fez. Exatamente, às vezes a gente não conta as bênçãos e ficamos surpresos quando deparamos de como Deus já nos abençoou. Descontentamento é uma mala que nós temos que tirar da nossa vida. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Que o bom pastor tem para nós é muito maior do que qualquer coisa que podemos conseguir nesse mundo. Então a nossa felicidade não está nas coisas que Deus nos dá. Nossa felicidade é servir a esse Deus que pode todas as coisas. Então nosso coração não pode ser um coração interesseiro, de só estar na igreja para ser abençoado. Você tem que estar aqui para ser bênção também. Você está aqui para servir, não é só para ser servido. Então há algo muito errado. Se você vem para a igreja para se dar bem, você está errado, porque a Bíblia diz que ele veio servir. Jesus não veio para ser servido, ao ponto que ele lavou os pés dos seus discípulos, para servir de exemplo para eles. Porque eles estavam tão vaidosos de estar na posição que perguntavam assim: Senhor, quem vai sentar do teu lado direito, quem vai sentar do teu lado esquerdo? Eles queriam discutir quem ia sentar no lado dele. E Jesus usa a ilustração de pegar uma bacia e uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Se colocou como servo. E essa é a visão, irmãos, que nós temos que ter. Qual é a única coisa que separa você da alegria? Como você completaria essa frase? Ser feliz quando? Aí você fica aí na sua resposta, não precisa responder para mim não. Essa é a pergunta de muitos. Você vai ser feliz quando? Aí alguém coloca alguma coisa, né? Bom, quando for promovido, quando for casado, quando ficar solteiro, quando eu for rico, ficar solteiro. Como você completaria essa declaração? Jogue para bem longe de você qualquer mala do querer. O bom pastor é o melhor presente que nós podemos ter. As outras coisas só vêm para acrescentar a nossa vida. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então, irmão, vamos aliviar um pouco essa bagagem aí de querer tudo, de ter posse, de achar que as coisas que você tem não servem. Nós temos que ser gratos a Deus por aquilo. Eu acredito que se você fizer isso, a vida vai ser mais leve. Faz um teste hoje. Chega na sua casa, entra na casa, agradece a Deus pela casa que você tem. Senhor, obrigado. É 3 cômodos, é 4 cômodos, é 5 cômodos, eu não sei qual é o tamanho da sua casa. Mas agradece, Senhor, obrigado, foi Deus que me deu. Chega no seu emprego amanhã, o patrão está lá nervoso, querendo resultado financeiro, as coisas não estão andando, mas agradece a Deus pelo menos o emprego que você tem. Tem 14 milhões de brasileiros saindo todo dia de casa querendo encontrar uma carteira assinada, querendo encontrar um salário no final do mês para poder pagar o aluguel. Quando você botar hoje a sua janta na mesa, eu não sei o que vai ter lá, se vai ter filé mignon, se vai ter salmão, ou quem sabe, apenas arroz e feijão. Agradece a Deus pelo que você tem. Obrigado, Senhor, porque eu estou me alimentando. Tem gente hoje que nem almoçou e nem vai jantar. Isso é uma realidade, irmãos. Às vezes o pastor fala, a pessoa entra aqui, sai aqui. Isso é uma realidade. A gente fica aqui na igreja aqui o dia todo, a gente se depara com cada situação de quebrar o coração. E, infelizmente, nós não podemos ajudar todo mundo. Mas às vezes a gente para pensar, Senhor, obrigado, porque o que eu tenho, minha casa, meus filhos, é Deus que me deu. E o nosso coração tem que ficar mais leve. Porque quando você só reclama, quando você só amaldiçoa, quando você é descontente com tudo, nada está bom, a sua vida fica muito mais pesada, fica muito mais difícil. Então, agradece pelos filhos que você tem. É mal criado, faz bagunça, agradece pelo filho que você tem, agradece pela saúde que ele tem. Ah, mas as coisas estão difíceis. Vamos ser mais gratos, irmãos, e a nossa vida vai ser mais leve. E com a certeza o que nós temos é um Deus que cuida de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. É a segunda mala que nós vamos deixar na bagagem da vida. A primeira é a autoconfiança. E hoje nós deixamos de lado o descontentamento. Quarta-feira que vem nós vamos deixar uma outra mala aí. E eu tenho a certeza que nós vamos crescer. Bom, louvor? Vamos cantar um louvor e vamos fazer o nosso momento de oração. E eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouco hoje. E eu peço que o Espírito Santo de Deus complete aquilo que nós não podemos completar.